Certo, pessoal, estou aqui com o documento HTML recém-criado. Eu criei esse documento aqui seguindo os mesmos passos da aula anterior, tá bom? Então ele está novinho em folha. E dessa vez a gente vai criar nossa estrutura de uma forma um pouco mais rápida, utilizando a ajuda do VS Code. Se você começar digitando HTML, você vai perceber que três opções vão aparecer para você. A gente vai nessa aqui do meio, que é HTML 2.5. Ao selecionar essa opção, você vai perceber que ele inseriu um monte de informações. Toda a estrutura de um documento HTML básico aqui ele já colocou pra gente. Se a gente analisar com cuidado, a gente vai perceber inclusive que tem duas novas tags aqui que a gente ainda não viu, que é a tag meta e a tag title. Essas tags inclusive possuem atributos. E a gente vai ver agora o que são esses atributos. Essa é a estrutura de um documento HTML que a gente já conhece. O primeiro elemento, que é o elemento raiz desse documento, é a tag HTML. Esse é o elemento raiz, por onde tudo começa. Dentro do elemento head, da tag head, vai todos os metadados. São as informações adicionais que a gente pode informar ao navegador, a motores de busca, a páginas que vão procurar a nossa página. Como por exemplo o Twitter, Facebook e outras páginas que quando você coloca a sua página lá, ele busca algumas informações e provavelmente ele vai buscar essas informações de dentro aqui da sua tag head. Temos também a nossa tag body, que é onde vai todo o conteúdo do seu site. Tudo aquilo que é visível para o usuário. E lembrando que só pode existir um elemento body dentro do seu HTML. A gente só pode ter uma tag body dentro do seu HTML. Vamos ver agora a estrutura de uma tag HTML. A gente já sabe que uma tag HTML ela inicia um sinal de menor que e fecha com um sinal de maior que, podendo ou não ter a tag de fechamento. Nesse caso, a gente consegue perceber que nesse cenário aqui, inclusive, a gente tem o que a gente chama de atributo. São informações adicionais que a gente pode passar para essa tag, que podem alterar o comportamento dessa tag. Esse lang que está aqui na frente é o que a gente chama de atributo. Ele significa, nesse cenário aqui, language, ou seja, vai mudar o idioma. E esse à direita é o valor do atributo. Nesse caso, a gente está passando PT-BR, ou seja, português do Brasil. Assim se dá a estrutura de uma tag, com atributo e os valores desses atributos. Vamos voltar para o nosso código. Voltando para o código, o primeiro item que vamos perceber é o cabeçalho, informando que esse é um documento HTML. Depois temos o elemento raiz, e ele tem um atributo chamado lang, e esse atributo lang, por sua vez, está recebendo o idioma, que nesse caso, por padrão, é EN, que significa inglês. A gente pode, inclusive, alterar isso daqui para que faça mais sentido para o nosso cenário, que a gente vai criar uma página em português, então a gente pode alterar aqui para PT, de português, do Brasil. Vamos salvar o documento, sempre lembrando de salvar o documento após cada alteração. A próxima tag que a gente vai ver é a tag head. Já sabemos que ela serve para os metadados da página, informações que não vão ser apresentadas na tela, mas que auxiliam o navegador ou as ferramentas da internet a conseguirem ler melhor o seu HTML. Aqui dentro, o VS Code incluiu a tag meta e a tag title. Vamos começar entendendo a primeira linha. A tag meta é utilizada para os metadados da página. O atributo charset, nesse caso específico, é a codificação dos caracteres dessa página. Vamos entender melhor o que significa a codificação de uma página HTML. Então, o que é essa codificação de caracteres? Todas as palavras e sentenças são criadas a partir de caracteres. Todas as letras são identificadas como caracteres, mesmo as letras que têm acentuação quanto as letras que não têm acentuação, como nesse exemplo B, C e D. Os caracteres são armazenados no seu computador como um ou mais bytes, e essa sequência de bytes pode ser interpretada de maneira diferente a depender da codificação. Vamos ao cenário em que nós temos o nosso documento HTML, e a gente salva ele no nosso computador. O documento é salvo e codificado em uma série de bytes, que são basicamente sequências de números zeros e uns. Como a gente pode ver nesse exemplo aqui. A gente pode visualizar o processo de codificação da seguinte forma. Imagine que o arquivo foi salvo e ele possui um código para ser decifrado. Se nós utilizarmos o código errado, que nesse caso é o ISO 8859, ele não vai compreender alguns dos caracteres que possuímos e vai nos gerar esse texto aqui meio estranho. É bem difícil de ler esse texto. Imagina caso você tenha aqui mais acentuação, vai se tornar cada vez mais difícil. Enquanto se a gente decifrar ele utilizando o código correto, que nesse caso é UTF-8, a gente consegue visualizar o texto de uma forma muito mais limpa, com todas as acentuações funcionando perfeitamente. O nosso idioma português ele possui diversos tipos de acentuação. Então é interessante utilizar sempre o UTF-8 para prevenir que o navegador não entenda os acentos ou caracteres especiais e cause algum problema, como a gente pode ver nesse cenário aqui acima. Voltando ao código, agora a gente consegue compreender o que essa primeira linha está fazendo aqui no nosso código. Ela está prevenindo que a gente tenha problemas com acentuação, caracteres especiais, que um outro
encoding não entendo. Logo abaixo a gente tem outra tag meta. Essa tag meta com esses atributos aqui vão ser utilizadas pelo navegador Internet Explorer. Um navegador que foi bastante utilizado no passado, mas que não é mais atualizado e que a Microsoft, que é a criadora do Internet Explorer, não oferece mais suporte. O Internet Explorer não suporta essa tag aqui do início, essa tag doctype, e por conta disso o navegador pode não carregar o seu site da forma correta. Ao utilizar essa tag, você força o navegador a renderizar sua página como a versão mais recente do navegador, que nesse caso seria renderizar utilizando o Edge, que é o navegador mais atualizado e mantido pela Microsoft atualmente. Salvo esses dois cenários aqui acima, a maior parte do tempo você vai utilizar a tag meta acompanhada desses dois atributos, name e content, sendo que o valor inserido em name é o metadado que você deseja inserir e o content é o valor desse metadado. Nesse caso, o VS Code criou uma tag que vai inserir o metadado viewport e vai colocar esse valor aqui dentro. Agora eu estou num site que é uma referência toda vez que você tiver alguma dúvida relacionada a HTML. É o site Developer Mozilla. Inclusive, ele possui até o idioma em português. Essa página aqui em específico ela não tem o idioma em português, mas boa parte das outras páginas já tem o idioma em português. Então você pode inclusive acessar e aprender bastante aqui. Tem até inclusive tutoriais para iniciantes, introdução a HTML e muito mais. Voltando à parte da tag meta, aqui no site nós conseguimos ver os possíveis valores para a tag name. Por exemplo, temos uma tag para colocar o autor desse documento. Para acrescentar esse metadado no document, a gente pode voltar no VS Code, inserir uma nova tag meta aqui com o name de autor e o content, que é o valor, como Christian, meu nome. Dessa forma, lembrando sempre de salvar o arquivo, dessa forma, toda vez que você carregar essa página, seja no navegador, seja num dispositivo móvel, quando o navegador ler o seu documento, ele vai entender que o autor desse documento se chama Christian. Voltando aqui no site, se a gente for um pouquinho mais para baixo, a gente vai achar aquela tag que está lá no nosso documento HTML, que é essa tag viewport. Essa tag que está bem aqui no nosso documento HTML. Essas informações são relacionadas à largura e o zoom. Width significa largura e initial scale seria o zoom nesse caso. Por exemplo, vamos visualizar como está essa página no navegador. A gente vai utilizar aquela nossa extensão que a gente baixou no vídeo anterior e você pode clicar com o botão direito e clicar em abrir com Live Server, ou você também pode vir aqui embaixo e clicar nesse botãozinho Go Live. Depois que você baixar a extensão, esse botãozinho vai aparecer para você e você pode carregar essa página clicando aqui. Eu vou iniciar aqui o meu servidor e a minha página já está aparecendo aqui. Ela está em branco porque a gente precisa adicionar algum conteúdo. Então vamos voltar aqui no nosso VS Code. Eu vou adicionar aqui um conteúdo para a minha página HTML. Beleza? Um textinho simples aqui. Está aparecendo. E a princípio você não vai ver nenhuma alteração no seu documento. E para mostrar o que essa tag viewport faz no seu documento HTML, você pode clicar com o botão direito do mouse e vir aqui na opção Inspect. Se o seu navegador está em português, essa opção vai ser inspecionar, ou inspecionar elemento, ou inspecionar página. Quando você selecionar essa opção, essa aba lateral vai abrir e a gente pode clicar aqui nesse botãozinho aqui em cima, que a gente vai ligar um modo que ele vai simular um dispositivo móvel. Então a partir desse momento a gente está simulando aqui um iPhone SE. Você pode inclusive trocar o dispositivo aqui em cima para ver como o seu site vai se comportar em diferentes dispositivos. Nesse caso eu vou escolher aqui o iPhone SE e assim que a minha página está aqui no nosso documento. Eu vou atualizar algumas vezes e você pode ver que nada está acontecendo. Eu vou voltar aqui no meu documento HTML e vamos alterar então o zoom da nossa página. Vamos colocar aqui um zoom de 3.0. Lembrando que esse valor ele vai de 1 até 10. Alterei aqui para 3, vamos ver como está na nossa página. E se a gente atualizar, a gente vai ver que nada mudou. Não sei se é um bug do Chrome ou se é um bug da extensão que a gente baixou para o VS Code. Mas nesse cenário a gente pode voltar para o VS Code, parar o nosso servidor, a nossa extensão. Clicando aqui embaixo você consegue parar ele. Então agora a gente parou e vamos rodar novamente, clicando novamente. Ele vai abrir a página, a gente pode seguir o mesmo passo, clicando com o botão direito, indo inspecionar. E agora a gente pode ver que o nosso conteúdo deu um zoom.
Inclusive, criou até uma rolagem horizontal aqui. E eu posso visualizar esse conteúdo da mesma forma que eu visualizaria num smartphone, clicando e arrastando aqui para o lado. Se a gente voltar no nosso documento HTML e alterar esse valor aqui para 1.0 novamente, e voltar no nosso navegador, nada vai acontecer porque a gente precisa novamente parar o nosso servidor e executar novamente. Seguindo o mesmo passo de inspecionar a página, e aqui está novamente voltando ao normal. Por último, temos a tag title, que vai alterar o título da página. Esse é o título que aparece na aba do navegador. Se eu voltar no navegador, a gente vai ver escrito aqui em cima, Document. Inclusive, vou até fechar as outras abas que a gente abriu. Você vai ver que está escrito Document, que é exatamente o que está escrito na nossa página HTML. Se eu voltar no VS Code, a gente vai ver que é isso que está escrito aqui. Eu vou alterar para título da minha página. Dessa forma, quando eu voltar no navegador, eu vou ver que o título aqui em cima já alterou. Assim como os sites que a gente acessou. O site da Mozilla, por exemplo, tem um título e é dessa forma que eles colocam esse título aqui em cima. No futuro a gente vai aprender também como colocar esse ícone aqui. A gente pode ver que esse outro site tem um ícone. A gente vai aprender isso aqui mais pra frente. Mas, como você deve imaginar, vai ser dentro da tag head também. Então, pessoal, nesse vídeo eu quis aprofundar um pouco mais sobre essas tags do cabeçalho, que apesar de muitas vezes não aparecerem na tela, são muito importantes. Principalmente para que seu site seja bem ranqueado pelos mecanismos de buscas como o Google e o Bing. Espero que tenham gostado do vídeo e te vejo na próxima.